na Lamego, a pessoa chega com uma indicação médica e como que é feito o exame? Bom, então o paciente chega para a gente com um pedido médico, né? Onde no pedido está descrito qual que é a indicação do exame, ou uma patologia cardíaca que o paciente tem, ou uma suspeita diagnóstica do médico, ou às vezes até mesmo para um check-up, né? O exame consiste no ultrassom, a gente faz o exame no peito, né? O homem ele fica sem blusa e a mulher ela fica com avental, né? E a gente faz o exame com o paciente deitado, de costas para mim, geralmente com a mão atrás da cabeça, onde a gente movimenta o paciente de acordo com o exame, né? É um ultrassom que a gente faz algumas imagens em determinadas localizações do tórax, entendeu? Que a gente consegue definir as janelas acústicas que a gente tem, né? Que são os pontos que a gente faz o exame, e que a gente consegue definir através de várias imagens bidimensionais, fazer uma avaliação da estrutura cardíaca como um todo, entendeu? No exame a gente vê o tamanho do coração, a função, ver como é que estão as válvulas, né? Ver como é que está... É um exame que consegue muito bem ver a anatomia cardíaca, entendeu? A anatomia é função cardíaca. Entendi. Então, nesse caso, para um check-up, ele consegue dizer se a pessoa está com algum entupimento, né? Desculpa o termo, mas é porque é popular. Também, é uma dúvida que o pessoal tem muito, se pergunta se faz o exame e pergunta se tem uma veia entupida. Geralmente no eco a gente não consegue definir isso, né? O único exame que consegue ver se tem alguma veia entupida e tal, um exame mais comum de ser feito é o cateterismo. No ecocardiograma a gente consegue saber se a pessoa já teve alguma repercussão de veia entupida, né? De ser um infarto, alguma coisa, né? A gente consegue definir se tem uma área que quando o paciente tem a veia entope, né? O paciente tem um infarto e às vezes esse infarto dá uma repercussão no coração. A parte que teve infarto não mexe, né? Então a gente vê que tem ou não mexe ou mexe menos, né? Tem uma hipocinesia que a gente fala, ou então uma cinesia, né? Que a parte foi cometida pelo infarto. A gente não consegue definir como que está a veia ou se esse paciente vai ter algum problema no futuro. A gente consegue definir se já teve alguma coisa prévia, entendeu? Decorrente de uma veia entupida de um infarto. Então, resumindo, conseguimos ver como o coração está funcionando, né? Como o coração está funcionando agora, né? Assim, a gente consegue definir um paciente que tem hipertensão, se essa hipertensão tem repercussão no coração, né? O coração é um músculo, né? Então, igual o músculo do braço, quando a gente faz um exercício, ele fica mais forte. O coração, quando o paciente tem pressão alta, é a mesma coisa. O coração fica com a musculatura mais grossa, né? O que não é bom. No braço essa hipertrofia é interessante, mas no coração não é, porque acaba alterando a estrutura do coração, né? Dando problemas, se não for uma coisa bem controlada, dando problema futuro para o paciente. E por que vocês pegam também na parte do estômago esse exame? Geralmente o que a gente fala, na parte são 4 janelas que a gente usa, né? A gente usa subcostal, né? Que essa parte mais baixa, a parte do estômago, onde a gente vê o coração por baixo, tá? E essa imagem, essa janela é muito frequente usar em criança, tá? Porque criança, como tem o tórax é menorzinho, a gente consegue definir toda a anatomia cardíaca quase por essa janela. Em adulto, né, como o tórax já é mais alongado, o coração está mais alto, muitas vezes a gente não consegue definir bem pela janela subcostal, né? As principais janelas que a gente usa, então, em adulto, é o parasternal, que é aqui no peito mesmo, né? Na altura do externo. O apical, né? Que a gente pega o coração pela ponta, né? Que geralmente está aqui embaixo da mama, né? Da mama aqui do lado esquerdo. E o subesternal, quando a gente vê a aorta, né, que é o vaso que sai do coração, que a gente vê pelo pescoço, né? O que a gente vê pelo estômago, que é o subcostal, é muito útil em criança. Em adulto, a gente consegue ter algumas informações importantes também, mas é uma janela que tem uma técnica um pouco mais limitada. Correto. Doutor, e esses exames, todas as pessoas ficam com certo receio, nossa, eu vou fazer um exame, vai ter radiação, como funciona Assim, qualquer coisa, sempre que médico que fala de alguma coisa de coração, o pessoal fica mais preocupado, né? Mas como o ecocardiograma, o pessoal já sabe que é um ultrassom, eles ficam mais tranquilos em relação a essa parte de radiação, alguma coisa assim. Eles têm medo de perguntar, às vezes, assim, quando não conhece, né, pergunta se dói, se vai ter choque,
criança tem medo de agulha, né? Mas assim, é um exame assim, completamente assim, inofensivo, né? Não tem nenhum tipo de radiação, não tem nenhum tipo de... É um ultrassom, né? Então, assim, é um exame bem tranquilo. Mas o medo tá mais relacionado ao diagnóstico que a pessoa vai ter, né? Assim, o medo de ter um problema de coração, entendeu? E em relação ao exame em si, às vezes a gente explica direitinho na hora que é só um ultrassom, que não tem nada... às vezes é um pouco incômodo, né? Que a gente tem que apertar um pouquinho no tórax para poder achar o ponto ideal de fazer o exame, mas é coisa assim, bem tranquilo, né? O pessoal, às vezes, quando chega lá, tem mais medo do que pode dar o resultado do que do exame em si. O exame, porque não tem radiação, ultrassom. Não tem nada, é um exame assim, é um ultrassom, né? É igual um ultrassom normal, não tem radiação, não tem nada de diferente, não. Só mesmo, é igual um ultrassom que a gestante faz no neném, usa a mesma técnica, né? O ultrassom não faz mal nenhum, né? O exame não tem nenhum tipo de Como é? Se tivesse algum problema, a gestante não faria todos os dias. Exatamente, né? Tipo assim, não tem o ecocardiograma, tipo assim, não tem risco nenhum, né? Assim, nem compara com um raio-x, por exemplo, que usa radiação. O eco não tem nenhum malefício de fazer o exame, entendeu? Não tem nenhuma contraindicação de fazer o exame. Excelente, essa contraindicação foi ótima. Em relação ao outro exame das carótidas, como que funciona? Bom, a carótida a gente faz um ultrassom dos vasos do pescoço, né? É um exame muito importante, porque como a gente tem um acesso fácil nessa região e com uma qualidade de imagem muito boa, a gente consegue saber se tem, assim, todos os vasos do organismo é um organismo só, né? Então, se a gente faz o exame do pescoço e detecta ali que tem uma placa de gordura ou tem uma placa de alguma calcificação, alguma coisa assim, é um sinal de que pode ter problemas de outros vasos também, né? Então, assim, você faz o da carótida, você tem uma plaquinha de gordura ali, fala assim, pode ser que tenha placa de gordura em outros vasos, então o paciente tem que tomar mais cuidado. E a própria lesão na carótida pode dar, de acordo com o grau de gravidade, tal, pode dar problemas neurológicos também, né? Então, um exame que é muito bom para poder definir como que está a anatomia da carótida do paciente, para saber se tem algum risco de ter um entupimento da carótida, né, que pode dar um acidente vascular cerebral, alguma coisa assim, e também para ter uma ideia de como é que estão os outros vasos do organismo, né? Você faz a da carótida, não tem nada ali, tá tudo bonitinho e tal, é um indicativo de que provavelmente no resto do corpo tá tudo bem também. Mas se você faz lá, tem placa de gordura, tem alguma coisa nesse sentido, é um indicativo que pode ter placa de gordura também em outras partes do corpo, né? Em outros vasos do organismo. Então, o paciente tem que observar bem o que está acontecendo em relação ao colesterol, né? Triglicéridos, essas alterações todas. Nesses dois exames, existem alguns sintomas que podem levar a pessoa a ter cuidado e fazer esse check-up? Bom, o ecocardiograma, assim, todo paciente todo paciente hipertenso, todo paciente que tem, às vezes, falta de ar, cansaço, dor no peito, né? Geralmente são indicativos, né? O da carótida, às vezes o paciente tem muito pela idade, né? Às vezes o paciente queixa um pouco de dor no pescoço, ou então tem paciente que tem uma história prévia de ter tido um AVC, ou às vezes aquele ataque isquêmico transitório, o paciente tem uma perda de memória, ou então uma perda de movimento, mas que some, né? Que de repente volta ao normal. Então, são sintomas que chamam atenção para o médico que está pedindo esses exames, né? E o ecocardiograma, até as carótidas também, dependendo da idade, é um exame muito bom de ser feito de rotina, né? Para você ter uma ideia de como é que está o coração, e das carótidas para você ver se tem, como é que estão os vasos ali, para saber se pode ter alguma coisa no restante do organismo.